ver. Vai mandar de novo? Jogou. Tá bom, deixa eu. Não, agora fecha ali. Aqui, aqui? Não, aqui, ó. Fecha. Televisão pobre é fogo, né, vizinho? Cadê o zebra aí? E nós estamos aprendendo, né? Não, sem dúvida. Mas a imagem aqui está muito boa. A imagem está boa. O problema é que o problema na internet, e aí eu vou tentar restabelecer se cair. Vamos ver, volta com a Pupi, né? Eu acho que nós já estamos ao vivo, né? Boa noite, Ubatuba, boa noite, Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela, Guararema, boa noite, Brasil. Nós estamos aqui iniciando mais um programa Conversa Fiada, hoje com Zizinho Vinheron. Zizinho Vinheron é, sem dúvida, um dos personagens mais importantes, pelo menos da história recente de Ubatuba, e ele tem grande destaque por sua carreira acadêmica, e a carreira acadêmica que é motivada pelo seu amor por Ubatuba, né? E hoje o Zizinho vai contar aqui algumas histórias que ele nunca contou para ninguém, porque afinal de contas, casa de ferreiro, espeto de pau, né? O Zizinho é um bom historiador da história dos outros, mas hoje nós vamos ter os historiadores aqui na história. Deu tempo para ensaiar. Vai lá com a musiquinha então, Walter, enquanto a gente vai arrumando as coisas aqui. Walter, Vamos lá, então. Ficou um cordel mesmo, cordel. Na beira do mar é onde eu conto a minha história no meu livro de memória, que é pro povo se lembrar. Na beira do mar, onde olhos azuis e verdes brilhantes brincam nas redes, castanha do meu olhar. E olhos cor de mel e preto, falo com todo respeito, pego só pra admirar. Depois de guardar no peito, escrevo um lindo soneto e solto de volta pro mar. Na beira do mar é onde escondo nos meus sonhos, porque é lá que ainda encontro lembrança e beleza rara. Na beira do mar vou sonhando e vou vivendo, remando firme, escrevendo esse meu cordel caiçara. Na beira do mar faço versos do meu jeito, nem cordel nem soneto, gosto mesmo é de rimar. Fazer mais de 2 quartetos, muito mais de 3 terceiros pra Shakespeare chiar. Isso aí é um trava-língua danado. Obrigado. Nós estamos aqui hoje com o Zizinho Vinheron, que sem dúvida, o Jobão pode falar melhor que isso, é um dos personagens mais importantes da história de Ubatuba, pelo menos desses últimos 50 anos, Ubatuba, e que dedicou esse amor estudando a história do Ubatuba. Eu tenho para mim que Ubatuba hoje é uma cidade que busca muito
tem um grande amor pela sua história, e eu aí tenha sido o resultado direto das aulas do Zizinho como professor de história, que realmente o Zizinho faz com que a gente acredite que a história é uma coisa apaixonante, e ele envolveu todo mundo aí nessa paixão dele aí, né? Então hoje nós temos lá o Grupo Memória do Ubatuba, que tem 15 mil membros, que eu ajudei a fundar junto com o Zizinho da Urinha. Tem esse grande amor pela história, graças ao Zizinho. Boa noite, Zizinho. Boa noite a todos, boa noite, Pitágoras, boa noite, Joban, boa noite, Capop. Eu não consigo falar Capopi, né? Tá bom, Capop, tá bom. Não, tá bom. Então é o seguinte, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho da história da nossa cidade, da história do Litoral Norte, da história do Brasil, realmente, né? É importante que a gente sempre tenha em mente essa linha, né? A escritora Idalina Graça tem uma frase, né, que eu acho bastante significativa. Ela fala que o povo que não tem história, que não tem memória, não tem história para contar. Tá? E é exatamente isso. As pessoas esquecem de que esse presente que nós vivemos, ele na realidade está assentado no nosso passado. Então, tudo que acontece agora em 2021, ele é uma continuidade de alguma coisa que vem do nosso passado. Melhorou o barulho aí. É verdade. Tá sem áudio, Pita. Tá sem áudio. Hoje nós prometemos um assunto diferente. Casa de ferreiro, espeto de pau. Hoje, a história que vai ser contada aqui é do historiador. Então, a gente quer saber mesmo, assim, das vivências pessoais do Zizinho, porque, na verdade, isso vai ser muito importante para desvendar esse caminho aí que ele levou, por esse amor por Ubatuba, esse amor pela história. E queremos, sim, Zizinho, saber alguma coisa do cientista, se é possível separar o cientista social do ser humano, as suas memórias afetivas de Ubatuba, né? Então, hoje, Zizinho, hoje nós vamos contar a sua história aqui, né? E nós vamos te pedir para contar a sua história aqui, né? Eu queria começando dizendo o seguinte, eu queria saber das origens, né? Como é que esses franceses, porque sua família Vigneron de la Juslandière veio da França. Como que esse povo veio? Quem é esse Vigneron de la Juslandière? E quando e como esse povo veio parar em Ubatuba para nos deixar hoje como herança o Zizinho e o Victor Vigneron, outro grande historiador, fazendo doutorado agora na USP. Conte um pouco desse passado aí. Então, esse passado até é gozado, que tem uma coincidência, né? Nós estamos aqui hoje no dia 1º de maio, e agora é dia 5 de maio, é o bicentenário da morte do Napoleão Bonaparte. E a vinda dessas famílias para Ubatuba, não só da família Vigneron, mas outras famílias também, né? Tem a ver exatamente com a questão de Napoleão. Tá? Mas essa história é muito anterior, porque o que aconteceu, na realidade, é que na França, nos finais do século XVIII, aquela movimentação toda que acabou levando à Revolução Francesa de 1789, mas tanto antes da Revolução como durante a Revolução, foi para a região do que é hoje. A França é dividida em departamentos. Não é exatamente um estado, mas vamos aqui reduzir para a gente entender bem, é como se fossem estados no Brasil. Só que são bem menores, né? Então, no departamento de Pays de la Loire, que é cuja capital era e é até hoje a cidade de Nantes, foi onde os embates entre as forças contra a Revolução
e a favor da Revolução Francesa foram violentas, tá? Principalmente nas cidades menores, né? E próximo de Nantes. A família minha era originária a minha trisavó é de Savenay e o meu trisavô, marido, é de La Chapelle-Launay. São duas cidades que de uma distância de mais ou menos 1 quilômetro uma da outra, e até hoje são cidades minúsculas, né? Inclusive o pai desse meu trisavô, portanto meu tetravô, era prefeito, foi prefeito em La Chapelle-Launay, tá? E o que aconteceu lá? Essa disputa de poder entre os contra e a favor da Revolução Francesa levaram a uma guerra civil dentro desse departamento, do departamento de Pays de la Loire. E as pessoas ficaram muito apavoradas com essa questão, né? E realmente o que foi acontecendo que eles foram, de certa forma, buscando alternativas em outros locais para resolver essa questão. Às vezes internamente na França, né? Mas quando chegou no final dos anos de 1818, por aí, que o Napoleão já tinha perdido o poder, tá? Havia um grupo muito grande de franceses, de Nantes, de La Chapelle-Launay, de Savenay e outras cidades ali vizinhas, de que temiam que novamente essa situação voltasse, essa guerra civil voltasse a existir. Então, não restou outra alternativa a não ser emigrar. Primeiro, alguns foram para os Estados Unidos, outros vieram para o Brasil, e no Brasil vieram para Salvador, para Recife e para o Rio de Janeiro. Tá? E esse pessoal que, chegando ao Rio de Janeiro, inclusive o meu trisavô, houve-se sempre uma notícia de que o café está começando a se desenvolver e que tem uma cidade mais ou menos chamada Ubatuba, que é próxima. Aquela época era tudo através de barcos, né? E então com o início do desenvolvimento de uma economia de café, e eles então resolvem adquirir terras em Ubatuba, não só o meu trisavô, outros também, né? E meu trisavô foi o primeiro, tá? A chegar. E depois ele vai trazer o concunhado, e, por sua vez, um vai trazendo outro, mais outro e mais outro. Somado a isso, a pergunta sua foi só sobre a minha família, mas eu estou dando um panorama geral. Aí teve um problema também no Haiti, que é importante registrar isso. Então, o Haiti, que era uma colônia francesa, proclamou a independência, e os brancos, e a independência foi proclamada pelos negros, os brancos, que eram os proprietários de terras, tiveram que, de certa forma, procurar emigrar para outros países, né? E um dos países que eles vêm é para Ubatuba. Então, tem uma família em Ubatuba de sobrenome Charlot, que, aliás, não é assim, em francês, o nome oficial não é Charlot, e sim Chelot. E esse R, em algum registro, em determinado momento, foi equivocado, trocaram o R por um I. Então, é a família Charlot, a família Robillard de Marigny, são todas elas, na realidade, francesas, mas que não vieram da França, vieram do que era a colônia de São Domingos, que hoje é o Haiti. Então, essa é a razão pela qual eles vieram parar em Ubatuba e depois aqui adquiriram terras, aqui tiveram filhos, os filhos se casaram e na realidade, depois eles acabaram, uma parte da família retornou para a França, tá? Retornou exatamente para Savenay, para essa cidadezinha que eu já me referi, tá? Inclusive, eu tenho uma tia-avó, irmã do meu avô, que nasceu em Ubatuba, mas morreu lá em Savenay.
tenho primo do meu avô que nasceu no Rio de Janeiro, mas depois também retornou para Savenay e morreu em Savenay. Então, mais ou menos, em linhas gerais, eram esses os motivos pela qual eles vieram para cá. Então, eles temiam, veja bem, por isso que eu citei a questão de Napoleão Bonaparte, que é importante registrar. Eles temiam que a queda de Napoleão voltasse novamente àquela situação de uma revolução interna, uma guerra civil dentro da França. Então, esse é o motivo pelo qual eles trataram de migrar. Eles, na realidade, compartilhavam, de certa forma, tá, com a política napoleônica. Né? Não eram napoleônicos, como é que fala assim, de carteirinha, mas eles compartilhavam com essa política e temiam essa nova guerra civil dentro do território francês. Isso daí foi 1818. Não, é 18, eles vieram para Rio de Janeiro e vieram para Ubatuba mesmo, ficaram mais ou menos uns 6, 8 meses no Rio de Janeiro, até que compraram terras, tal, mas para vir morar em Ubatuba, quer dizer, eles vieram até Ubatuba para comprar as terras, mas para fixar a residência só em 1819, no ano seguinte. E o seu trisavô veio para cá casado, já era casado? Já veio casado. Ele veio com 27 anos, ele é meio jovem ainda, né? Mas já casado. Casado e sem filhos. 2 filhos nasceram aqui em Ubatuba, no que é hoje o Caizão, no bairro da Ponta Grossa. Ponta Grossa de dentro. A fazenda era ali, no Caizão? Não. Eles tinham duas propriedades, tá? Eles moravam na Ponta Grossa de dentro, que a gente fala, tá? E a fazenda mesmo era no que é hoje o bairro do Cambucá, tá? Era uma fazenda enorme. Ela pega... Hoje o governo desapropriou e faz parte do Parque da Serra do Mar. Só que desapropriou uma parte, porque o meu trisavô ele comprou o que é hoje todo o sertão do Cambucá, o que é hoje o Cambucá, e comprou também uma saída para o mar no canto do Iriri, do Batumiri. Tá? Portanto, o terreno começava de frente para o mar e até os confrontantes da Serra do Mar. Mas na faixa do mar era bem pequena. Ele só comprou, na realidade, para ter um escoamento do café que ele produzia nessa fazenda. Inclusive, ele produziu um livro muito interessante que chama-se sobre agricultura tropical e a experiência dele como agricultor. Esse livro foram feitas 3 edições, uma edição em francês e 2 edições em português, tá? Que mostra essa experiência, onde ele explica como planta, o que ele planta, e tudo isso foi na Fazenda Cambucá, que naquela época não chamava Cambucá, chamava Sertão do Vinheron. Ah, Sertão do Vinheron. E aí não teve... Bom, aí os 2 filhos nasceram aqui, aí eles já começam a misturar, a casar com brasileiros. Não, a gente fala que japonês tem mania de como chama, mantém os familiares em torno da mesma raça, né? Isso é um pouco folclore, porque isso é natural de que as pessoas têm a mesma cultura, têm a mesma língua. Então, o filho mais novo dele casou-se com uma outra francesa, tá? Da família Jean, J-A-N. Aqui em Ubatuba tem uma rua chamada Maria Vitória Jean, que é um erro também de registro, tá? O nome não é Jean, o nome é J-A-N, é Jean, porque então o filho mais velho do meu trisavô, meu tio bisavô, era casada com uma Jean, que aliás era prima, porque a minha trisavó é Marie Marguerite Jean, e a esposa, a nora, é também filha do irmão dela, portanto, sobrinha, certo? Agora, já o meu bisavô, que era o mais velho, tá? Esse procurou
esse tem uma história muito interessante, né? Esse nunca se casou, tá? Embora tivesse teve uma filha com uma italiana, teve um filho com uma que ele registra, mas não registra a mãe, então a gente não sabe quem é. E teve o meu avô, que é com uma brasileira. Tá? Então, ele teve 3 mulheres, mas, na realidade, não se casou com nenhuma. Tá? Imagina se tivesse casado, né, Zizinho? Quantos filhos que não, essa é a parte branca, né? Mas tem inúmeros filhos com... Produção independente. Produção independente com os escravos que ele tinha na fazenda dele. Inclusive, tem aqui em Ubatuba alguns negros que a gente sabe que eles são da família da gente, e tal, embora não tenham um sobrenome. Da onde que eles vieram? Era cidade também litorânea na França ou não? Não é. Nantes. Não, pera um pouquinho só. Nantes não é uma cidade litorânea, mas Nantes é uma das quase que. Não é a última, mas uma das últimas cidades que o rio Loire atravessa. O rio Loire é um rio importantíssimo dentro da França, né? Ele é um rio que nasce na França e morre na França, tá? Morre no litoral, mas dentro do território francês. Mas ele nasce muito, e ele é um rio extremamente longo e um rio extremamente mais navegável, tá? Então, havia grande navegação entre o Atlântico, que as embarcações iam pelo Atlântico e subiam o rio até uma certa distância. É por isso... Agora eu vou ler aqui. Desculpa cortar um pouquinho. Eu vou ler aqui o texto que fala do Zizinho, porque é importante para a nossa rádio, Cancioneiro Caiçara, para poder o povo saber qual o teor da conversa e a história do nosso convidado, né? Então, uma pequena biografia aqui, rapidamente. Zizinho Vinheron, o Caiçara, pioneiro na pesquisa da história do litoral norte. Euclides Luiz Vinheron, 73 anos, Caiçara de Ubatuba, descendente de franceses que chegaram em Ubatuba no início do século XIX. Foi certamente o primeiro caiçara a pesquisar cientificamente a história do litoral norte. Na década de 1970, ele graduou-se em História pela USP e, na mesma universidade, fez mestrado em História com a tese O Falso Sopro do Capitalismo sobre o Litoral Norte, onde trata da história do litoral norte, principiando por Ubatuba nos anos 1700. Zizinho provou que Ubatuba chegou a ser a maior cidade do estado de São Paulo durante seus períodos, né, de glória, fato que refletiu positivamente em todo o litoral norte. Posteriormente, ele foi para a França, tendo estudado na Universidade de Paris, Nanterre, é isso? Assim eu pronuncio, não sei. E lá que se especializou em História Social. Agora, traduza esse Nanterre, como é que é? Nantes. O que é Nantes? Eu não entendi o que você a falou. Faculdade que você fez pós-graduação. A faculdade Paris, Nanterre? Paris, Nanterre. É isso? Não entendi. Você não fez pós-graduação na França? Sim, mas na Universidade de Paris, né? Que é a antiga Sorbonne, tá? Sim. A antiga Sorbonne. Sorbonne. Ok, então. Tá? É fraco, não. Uhum. Bom, continuando, então, aqui, de 1983 a 1987, Zizinho foi diretor da Sudelpa, no litoral norte, levando aquela autarquia a atuar em diversas frentes, como a defesa das terras indígenas das tribos do litoral norte, a defesa das terras de caiçaras, a defesa do meio ambiente, como manguezais, a luta contra a privatização das praias, contra construções irregulares que invadiram as praias, como o Hotel Jundu do Massaguaçu, a estruturação das coordenadorias de defesa civil municipais, a criação de associações de moradores, etc. Foi também coordenador regional da campanha pelas diretas já em 84. Pode prosseguir, Zizinho. Já foi dado o recado.
Agora vocês precisam me atualizar onde eu parei, qual capítulo eu parei da história. Estou falando que tem muitos negros que são descendentes aí desses... Sim. Né? Certo. Então, na realidade, o meu bisavô meu trisavô teve 2 filhos, um deles casou-se com uma francesa e retornou. Ele morreu no Rio de Janeiro, mas a esposa, que é da família Jean, retornou com todos os filhos para a França, lá exatamente para Savenay, essa cidade que eu já me referi anteriormente. E o meu bisavô é que ficou em Ubatuba, cuidando da propriedade aqui da família, e teve esses envolvimentos amorosos que são 3 filhos, né? Uma filha e 2 filhos. Esta filha retornou também para a França e, como fala lá na França, morreu celibatária, tá? Morreu sem se casar, né? Ela era, inclusive, especialista em cultivo de pêssego. Tem até obras escritas sobre cultivo de pêssego, etc. Né? Tem um outro irmão mais velho. O meu avô é o último dos netos, tá? O mais velho, nasceu em Ubatuba, casou-se em Ubatuba também com família daqui, e depois foi para Santos. Qual família importante isso? Família Freitas Gil, tá? Que tem inclusive ainda descendentes em Ubatuba, tá? Dessa família, tá? E ele morreu um pouco jovem, tá? Ele teve câncer e morreu assim jovem, que eu digo, morreu exatamente com 60 anos. O nome dele era René Emílio Vigneron de la Justlandière, tá? E o meu avô... Esse era o seu Renézinho da história que você conta? Não. Esse é o meu avô. Esse o Emílio é meu tio-avô, mas também tem descendentes, inclusive hoje a gente mantém assim até conversas, tal. Uma das bisnetas dele duas bisnetas, mora na cidade de Registro, no litoral sul aqui do estado de São Paulo. Litoral sul não, no Vale do Ribeira. E o meu avô, tá, que se casou-se com uma brasileira também, tá, mas que teve toda uma filha na época dos coronéis, né, filha do major Pedro Manuel de Oliveira, que era o coletor federal de Ubatuba da época, tá, que mantinha uns embates políticos com a família Oliveira. Já estamos em 1900, mais ou menos? Já estamos mais ou menos em 1900? Isso, exatamente, no começo de 1900, tá? Mas o meu avô se casou bem no final do século século XIX, tanto que o meu primeiro filho dele nasceu em 1900. Não, desculpe. Nasceu em 1899, a primeira filha. E depois o primeiro filho nasceu em 1900, tá? Então, os 2 primeiros filhos, um é do fim do século XIX e um já é do século XX, tá? E aí, essa família, esse meu avô teve 6 filhos, né? E a família aqui se desenvolveu em Ubatuba, outros foram para São Paulo, hoje está espalhada aí por diversos locais do Brasil, mas todas elas a origem é em Ubatuba. Tá? Zizinho, você sabe que a fazenda, você sabe evidentemente que a fazenda, estou falando para o povo que não sabe que a fazenda hoje, Serra Mar, antes de ser a famosa fazenda dos ingleses, obrigado, Antônio Britardo, fica aí para você nos ensinar a apontar nossos erros aqui, nós somos todos aprendizes. O Antônio Fernando Britardo é o locutor da Rádio Oceânica, trabalhou em várias rádios, grande sujeito, e ele dá umas dicas aí para a gente de vez em quando. Então, a fazenda dos ingleses, no início do século XX, ela pertencia aos franceses. A pergunta que eu faço, esses franceses têm relação com os franceses de Ubatuba? Eles estão dentro desse contexto também da questão napoleônica? Não.
Não, absolutamente nada a ver. São duas histórias completamente diferentes. Quando eu falo os franceses, na realidade, eles vieram, esses do século XIX, vieram principalmente para Ubatuba, e em parcela menor para Paraty. Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela não tiveram nada a ver com essa imigração. Tá? E essa imigração que você se referiu aqui, da Fazenda dos Ingleses, é outra história, outro período. Ainda tem o Ranciot lá, ainda tem o pessoal, né? Hã? Em Caraguatatuba ainda tem a família Ranciot, a Cidinha Ranciot, que foi sua colega, o Gilberto, do banco, né? Sim. Descendentes franceses. O Zezinho, posso fazer uma pergunta para o Zezinho? À vontade. Então, eu trabalhei na prefeitura com algumas pessoas que são lá de São Luís de Paraitinga. E eles tinham o sobrenome também franceses. Até um era Berjot, né? B-R-J-E-O-T, né? Berjot, né? Berjot. E parece que também houve um pessoal francês, tanto que em São Luís se encontra muitas pessoas de olhos azuis, cabelos claros, né? Tá. Tem uma característica europeia, né? Então vamos esclarecer isso aí. Foi boa, excelente a pergunta, Gilban. Até agradeço a pergunta. No caso de São Luís, tem duas razões, tá? Primeiro, alguns desses imigrantes que vieram para Ubatuba, em função da queda do porto de Ubatuba, que começou a decadência de Ubatuba, na realidade, essas famílias começaram a ir serra acima. Então, a família Charlot, que eu expliquei para vocês, que é Chelot, tá? Ela começa em Ubatuba, depois ela vai para São Luís do Paraitinga, e até Taubaté e etc. E depois, alguns deles retornam para Ubatuba. Tá? Então, eles têm uma história de ida e uma história de volta. Tá? E há também outras famílias de sobrenomes franceses na história de São Luís do Paraitinga, que elas têm uma outra história, uma outra origem, não é essa que nós estamos se referindo aqui. Em São Luís, houve uma fazenda, no século XIX, uma indústria de tecidos. Tá? Tem até hoje o resquício, se chama Fazenda da Fábrica. Essa fábrica é uma fábrica de tecidos, e ela era de tecido de qualidade, de tecido não estou desmerecendo, mas não é um tecido fino. É tecido para escravo, tecido mais barato e etc., mais para o povo. E essa fábrica trouxe mão de obra francesa. Tá? Então, alguns desses nomes que aparecem em São Luís do Paraitinga, eles são de origem francesa nessa situação. E esse aconteceu ao contrário. Essas famílias depois começaram a vir para Ubatuba. Tá? Então, a família Brier, inclusive a atual prefeita, ela é de uma família de sobrenome francês, tá? Que dessa história que eu estou contando aqui da fábrica de tecido, e que depois essas famílias também vieram para Ubatuba. Tá? Então, tem essas idas e vindas. E tem uma outra situação aqui, que já escapando da pergunta... A Flávia Pascoal é descendente de que família? Importante pontuar isso daí. Não, a Flávia Pascoal é muito recente, Ubatuba, não tem nada, não tem a ver com nenhuma dessas histórias. Certo? Não estou ouvindo, Pitágoras. Eu confundi, a prefeitura de São Luís do Paraitinga, né? Me entendo. É de São Luís do Paraitinga, tá? Que tem a ver com a descendente de franceses. Mas em Ubatuba tem uma outra uma questão que eu tenho uma dúvida muito grande, tá? Essa eu vou colocar aqui, eu não tenho certeza do que eu estou falando, tá? Porque houve, a partir do momento que a escravidão começa a derrapar, começa a entrar em decadência, os ingleses começam a pressionar o Brasil para acabar com a escravidão. Não que os ingleses fossem bonzinhos, tá? Os ingleses tinham interesse comercial no Brasil, tá?
escravo não é consumidor, escravo não consome. Então, é necessário libertar os escravos e colocar a mão de obra, como é que chama? Trabalhadora assalariada, para ganhar, para ter salário e para consumir produto. Esse era o interesse dos ingleses. Os ingleses tinham feito a Revolução Industrial e precisavam de mercado, e o Brasil atrapalhava os negócios da Inglaterra no Brasil. Então, começou as colônias chamadas colônias de parceria no Brasil. Então, principalmente na região aqui de Campinas, região de Jundiaí, São Carlos, esse é o chamado na época do Oeste Paulista, né? E para Ubatuba também veio imigrantes assalariados. A família Robiard de Marinhy, por exemplo, aqui no que é hoje o bairro da Estufa 2, ela instalou uma colônia de parceria com colonos suíços, tá? Tinha no que é hoje o bairro também da Casanga, um lugar chamado Saco Grande, havia também uma outra propriedade com imigrantes suíços, tá? Essa da bairro da Casanga vieram suíços alemães. E na família Robiard, que vieram suíços de fala inglesa, alemã e de fala francesa. Tá? Então, tem sobrenomes hoje em Ubatuba que eles não fazem parte da história desses imigrantes com relação à questão napoleônica, tá? Que chegaram aqui no início, na primeira metade do século XIX. Isso eu tenho certeza do que eu estou falando, porque você tem um documento chamado Maços de População. São recenseamentos, tá? Aí você vai acompanhando 19, 20, 21, 20, tem ano por ano, tá? Às vezes um ano, o outro não tem, mas isso não altera, porque no outro ano você dá uma olhada, uma verificada. Vai de 1776 até 1855. Então, como a imigração francesa começa em 19, você vai de 19, então você acompanha para e passo, sabe quem chegou, quem saiu, se aumentou a população, diminuiu, aumentou, tal direitinho, né? Agora, com relação você vai verificando que aparecem alguns nomes, por exemplo, a família Bourget, tá? A família Paviot, a família Melanie, são famílias que elas não são dessa primeira imigração, não são da história de São Luís, tá? Não tem a ver com a história de Caraguá, da antiga fazenda dos franceses, que depois virou fazenda dos ingleses. Então, a única possibilidade que tem é que sejam descendentes desses suíços franceses, que lotam, como já a própria palavra fala, se eles são suíços franceses, o sobrenome é francês. Então, talvez uma hipótese que precisa ser trabalhada é verificar da onde eles vieram essas famílias, sabe? E que a gente não tem esse dado até agora. Aqui na Enseada nós temos a família Giraud. A família Giraud é exatamente, eu esqueci de citar, é uma dessas que não aparece na imigração até 1855, tá? Não é de São Luís do Paraitinga e há longos anos estão em Ubatuba. Então, Giraud, Bourget, Paviot, Melanie são famílias que a gente precisava de um estudo maior para a gente entender de onde que eles vieram e por que vieram para Ubatuba. E tem mais ainda. Eu não estou lembrando todos os nomes aqui também, porque são muitas pessoas, são muitos sobrenomes, e a gente não... Zizinho, vamos adiantar um pouco na história, porque nós queremos saber um pouco de você mesmo, né? Daqui a pouco você começa a contar a história da parte francesa, aí você está fugindo de contar a sua história aí para nós. Não, primeiro eu quero registrar aqui, brincadeira. Pode perguntar à vontade. A gente quer saber, assim, como que foi a sua história e tal.
É o seguinte, o Belitardo está dizendo que conhece você lá de Paraibuna, quando você comprava jornal lá, e que o primeiro lugar que você foi nomeado foi em Paraibuna, né? Exatamente, eu fui como professor efetivo, a primeira escola que eu fui efetivo, eu já dava aula em Ubatuba, na escola do que é hoje a escola Celestino, na escola Esteves e na escola de Olindo, mas eu não era efetivo ainda. E em Ubatuba não havia vaga, né, para efetivo. Então, a primeira escola em que eu fui nomeado, fui concursado e fui nomeado como professor efetivo, foi na escola Coronel Eduardo José de Camargo, em Paraibuna. Está confirmando aí a informação do Belitardo. O Zizinho, é o seguinte, bom, primeiro foi legal você falar isso daí, que os ingleses combatiam a escravidão, porque escravo não dá lucro, né? Então isso aí desmente uma teoria, dessa teoria maluca que anda circulando aí, que infelizmente assusta muito, por isso que tem muita gente aí assustada com o PT, com a China, com não sei o quê, que fala exatamente essa teoria maluca, que a China quer nos fazer escravo. Até um amigo meu, um dia, me olhou quando era assustado e falou, rapaz, eu não vou deixar minha família ser escravo dos chineses, eu morro pelo meu Brasil. A China, então a China, para a China, quanto mais brasileiro tiver bem, é melhor ainda, né, Zizinho? Depois você entra nessa, você dá uma passada por isso, mas eu vou voltar aqui agora, o seguinte. Aí o seu pai casou com Teixeira Leite, aí nasce o Zizinho. Zizinho nasceu aonde? Como é que foi a sua infância em Ubatuba? Vamos entrar aqui na história do Zizinho, e essa história aqui vamos ver como que se formou esse grande historiador, esse grande cidadão, quais são as influências? Veja bem, por isso que eu falei, história você tem que voltar um pouco, né? A minha família sempre manteve um comércio no bairro de Itaguá, tá? Que esse comércio era do meu bisavô, tá? Não da parte francesa, mas o pai da minha avó, que é o tal que eu falei que foi coletor federal em Ubatuba, tá? Era o Pedro Manuel de Oliveira. E esse comércio já está em 5 gerações, tá? Foi do meu bisavô, foi do meu avô, foi do meu pai, foi do meu irmão e hoje é de um sobrinho. Tá? Então, muda de, como é que chama? Muda de atividade, mas o comércio é, inclusive, no mesmo local, tá? Então, e foi exatamente no bairro de Itaguá onde eu nasci, tá? Minha mãe se casou, era da família Teixeira Leite. A família Teixeira Leite era originária do bairro de Pissinguaba, tá? Minha mãe nasceu lá, inclusive. Depois, mas quando eles se conheceram, eu até brinco com o Rui Teixeira Leite, porque o Rui Teixeira Leite são os primos, né? Tem a Casa de Imóveis Teixeira Leite, que aliás também era do avô dele, passou por pai dele, está com ele, terceira geração, tá? E o meu avô era proprietário na casa comercial, onde hoje é a loja de Imóveis Teixeira Leite. E o meu bisavô tinha propriedade ao lado do que é hoje uma papelaria. Tá? Então, o meu pai e a minha mãe se conheceram porque eram vizinhos de comércio. Tá? O Rui só pulou uma casa, porque a esposa do Rui, a Francisca, aconteceu uma situação mais ou menos igual, só que tinha, em vez de ser a casa do lado, pulava uma casa. Tá? Então, se conheceram e se casaram e vieram. O meu avô já estava idoso, né? O meu pai assumiu a atividade comercial no Itaguá, que era do pai dele. E lá que eu nasci. Nasci de uma forma bem tradicional, conforme era na época, né? Nasci em casa, com parteira, tá? Com todos os meus irmãos. O meu irmão mais velho, não. Mas os outros 3, né? O meu mais velho foi com outra parteira, mas o meu irmão segundo, terceiro e eu, que sou o último, é a mesma parteira, Dona Clara Escongelo. Então, era
nasceu em casa, e lá eu como é que chama, fui estudar na escola que chamava Escola Mista do bairro do Itaguá, que era bem próximo da minha casa, só tinha uma rua atrás, no fundo da minha casa, em seguida já era a escola. Com todas as crianças do bairro, né? Na época não tinha escola na estufa, então o bairro... Nós estamos falando de que ano agora? Você nasceu em 40? Em 48, com 55, né? 55, tá? Foi o meu primeiro ano. Me lembro que era obrigado a escrever o nome do presidente da República, que era fácil, né? João Café Filho. Depois veio para Juscelino Kubitschek, aí o negócio complicou, né? Complicou para escrever. Mas até hoje eu não consigo. Eu lembro assim, que toda vez que eu vou escrever Juscelino, né, esse J, o S, esse S me lembra a escola, porque a professora buzinava na orelha da gente. Depois do Ju, coloca um S. E eu fiquei, até hoje, toda vez que eu vou escrever Juscelino, com o nome Juscelino Kubitschek, alguém que tem esse nome, a voz da professora me aparece, tá? Então, ali fiz o primário, tá? De uma forma bem tradicional, do meu ensino tradicional, mas assim, gosto sempre de falar sobre isso, e tive excelentes mestres, excelentes professores, né? Inclusive, no primeiro ano foi uma pessoa que era esposa do gerente, na época, da Caixa Econômica Estadual. No segundo ano primário foi... essa é viva, a professora Celinha Aranha, né? O pai dela era um coronel do Exército Reformado que morava em Ubatuba. Na época ela era inclusive solteira. E no terceiro ano foi a esposa do prefeito da época, que era o José Alberto Santos, tá? E do quarto ano, na época, essas escolas do tipo que eu estudei, elas iam até o terceiro ano só. O quarto ano você era obrigado, não havia quarto ano nas escolas de bairro, somente na escola Esteve da Silva. Então, no quarto ano, aí eu já fui estudar no Esteve da Silva, e a professora foi a professora Deise Gomes. Todos excelentes professores, eu aprendi muito, acho que valeu a pena. Mas eu queria chamar a atenção para uma questão. Como eu estudei na escola do Itaguá, havia acho que umas 10 escolas, eu preciso mais ou menos, não lembro a quantidade, que elas eram mantidas por uma entidade, por uma ONG, chamada Sociedade para a Educação e Saúde. Essa ONG era comandada por uma escritora de livro infantil chamada Dona Virgínia Lefebvre. Se vocês entrarem na internet, tem inúmeros livros dela de literatura infantil, e ela era a presidente dessa ONG. Essa ONG era tinha uma finalidade, era de senhoras lá da capital, e que juntavam recursos, faziam bazares, e mantinham... eles construíam a escola, tá? O Estado ou a prefeitura pagava o funcionário, tá? Mas eles mantinham uma coisa que... Por isso que é um pouco que eu diria que é diferente das outras. Mantinha uma qualidade com relação à escola de equipamento diferenciada das outras. Por exemplo, a Enseada, que também tinha escola na época, não tinha o mesmo recurso que tinha do Itaguá. Então, esse recurso era a escola do Itaguá, Caçandoca, escola do Batumirim, Sertão de Batumirim, Almada, Camburi, eu não me lembro se tem mais algumas, mas é que são apenas essas. Então, tanto em livros, inclusive merenda, era uma coisa assim de qualidade diferenciada das outras, porque era mantida por essa entidade. Então, eu me considero ser um privilegiado para a época, né, eu e os meus colegas, em função de ter estudado nessa escola que me possibilitou. Quando eu fui para o Esteves, por exemplo, eu senti uma certa diferença, que a qualidade, por exemplo, da merenda tal, não era a mesma da escola de bairro, em função desse apoio que a gente tinha. Tá? E daí,
Pitágoras, não sei se eu posso continuar, né? Deve continuar. Eu acabei, no meu tempo, eu escapei da admissão. Até o ano anterior, tá? Eu teve admissão. E quando chegou no ano que eu ia entrar para aqui, já tinha a escola de Olinda, né? E só que era só curso noturno, tá? Não havia ginásio naquela época, de manhã ou de tarde. A escola de Olinda funcionava no mesmo prédio do Esteves, só que durante a noite, tá? Então eu escapei como chama, do tal do exame de admissão, porque tinha duas possibilidades, né? Quando não tinha o ginásio, você poderia optar em fazer o 5º ano, mas o 5º ano da época não é o 5º ano de hoje, era uma série superior ao 4º só, porque não tinha, o governo dava essa colher de chá porque não tinha ginásio, né? Então ele dava um ano a mais. Mas então eu escapei do 5º ano, escapei do exame de admissão, e eu fui já direto para fazer o ginásio, né? Aí cursei à noite, tá? Durante os 4 anos, com vários colegas que hoje, depois, alguns se tornaram professores, advogados, etc, etc. E depois, terminado o ginásio, eu fui para morar... Não estou ouvindo, Pitágoras, você está com o microfone fechado. Pitágoras, você está com o microfone fechado. Ele acho que não está ouvindo. O microfone está desligado. Ô, Zezinho, falando que você fugiu da demissão, eu também fiz o 5º ano e fiz no Itaguá, naquela escolinha que ficava na beira da pista ali. Certo. Que hoje tem uma ONG ali. Eu fiz o 5º ano ali e o diretor lá era o Joaquim Lauro. Certo. E ele dizia que eu era descendente de francês. Eu falei, seu pai era filho descendente de francês. Ele explicava como que sabe isso. Acho que... Joaquim Lauro era uma figura. Fale um pouquinho do Joaquim Lauro para a gente. O Zizinho conhece bem, né? Tá, posso falar assim. Mas só que deixa eu só fazer um adendo aí do que o Joban está colocando. A escola que eu estudei no Itaguá não era essa mesmo prédio que o Joban estudou. Meu tempo era antes ainda, era bem no fundo do que a loja do meu irmão ali, do meu sobrinho atualmente, tá? O prédio não existe mais, ali foi feito um pequeno loteamento ali, então é ali que eu estudei. E esse 5º ano que você está se referindo, eu não sei se você está se referindo que era o 5º ano ginasial ou o 5º ano primário que eles falavam. O 5º ano primário, é o reforço, porque... certo, exatamente, era um reforço. Quando eu tinha admissão e tal, eu fiz o 5º ano. E aí eu fui para o ginásio, que era lá no Esteves, que era o Deolinda, que funcionava lá. Do jeito que você contou aí. Gente, infelizmente eu vou ter que me retirar, porque eu tenho um outro compromisso. Eu falei pro Pitágoras que 8h30 eu tenho um outro compromisso e eu não posso faltar. Entendeu? Tá ótimo, depois eu vou assistir. Alô, Joban. Parabéns pela história maravilhosa. Um abraço. Valeu. Eu só queria fazer uma referência aí ao professor Joaquim Lauro, que o Capop pediu para a gente aí, né? Obrigado, Joban. E o Joaquim Lauro é uma pessoa de uma história de Ubatuba muito importante, tá? Ele é de Lorena, tá? Há pouco veio para Ubatuba já casado, né, com dona Zezé, Maria José, mas o apelido era Zezé, que faleceu muito recentemente. Ela passou dos 100 anos, morreu com 100 anos, 101 e 6 meses. Mas o Joaquim Lauro, já em Lorena, ele participava
trabalhava com jornal, né? Escrevia para jornal, né? Eu não lembro qual o nome do jornal, mas tem uma revista de história da USP que trata dos jornais de Lorena, e lá está o Joaquim Lauro como um dos escritores de algum jornal. Veio para Ubatuba e ele veio como professor efetivo da Escola Esteves da Silva. Mas o Joaquim Lauro, embora fosse uma figura daquele professor bravo, mas bravo por fora, né? Era bravo mesmo, né? Chamava os alunos de botinudo, tá? Aqueles que não obedeciam a ele e tal, né? Mas ele sempre teve uma paixão violenta por esportes, tá? Então, sempre que possível, ele se envolvia, né, em eventos, e principalmente eventos esportivos. Inclusive, lá no próprio Esteves, até vou contar uma historinha rápida aqui, né? De um aluno que já faleceu, esse aluno, né? Aluno do Joaquim Lauro. E o Joaquim Lauro tinha, do lado do que é o Esteves, o terreno do Esteves era muito maior, era muito maior do que é hoje. O rio é que foi aumentando a ilha que tem em frente e diminuindo o terreno do Esteves. Foi a própria Sudelpa, que foi citada aqui, que fez um trabalho em pedra para impedir que o rio avançasse sobre o prédio do Esteves, porque ia derrubar o prédio. Tá? Mas, então, o Joaquim Lauro havia combinado com os seus alunos para fazer uma trave nova do campo de futebol que eles tinham entre a escola e o rio. E então foram lá, combinaram, os alunos foram com ele, atravessaram o rio, se molharam todos, tal, né? E na volta, estavam voltando já com a madeira nas costas, já cortada, e esse tal aluno, que era sempre crítico, mas não gostava de pôr a mão na massa, mas não viu o Joaquim Lauro. Ele olhou os colegas vindo atravessando o rio com aquela madeira nas costas e gritou do lado de cá: quem foi o burro que cortou essa árvore, essa madeira que está torta? O Joaquim Lauro só pôs a cabecinha de fora e colocou: o burro está aqui, ó, o seu professor, seu safado. Você não quer, você não faz nada e só sabe criticar. Então, esse era mais ou menos o Joaquim Lauro. Foi ele que ele criou a prova de corrida de canoas, né, que é muito importante até hoje. A filha dele é viva, né, a Maria Joana. Então ela conta que ela é deficiente física, né? Ela conta que estava com o pai olhava aquelas canoas que iam, canoa que vinham, e falava com ela: isso aqui, precisamos dar um jeito de transformar isso aqui numa prova, né? Uma prova de canoa, até que ele acabou conversando com os pescadores e criou essa prova. Ele também sempre gostou muito da parte de jardinagem, então durante alguns mandatos, eu não lembro de qual prefeito, mas ele exerceu esse papel de plantar árvores no entorno, em frente das praias. Essas amendoeiras todas que tem na faixa do Itaguá são todas plantações do Joaquim Lauro, exceto uma ou outra que já existia, né? Mas ele foi uma figura importante na história de Ubatuba, tá? E teve um reconhecimento pequeno do tamanho da grandiosidade da obra dele. Ele aplicava injeção, Zizinho. Parece que ele mexia com animais, ele cuidava de animais, ele era... Sim, ele adorava mexer também com taxidermia, tá? Fazer coisas embalsamadas, gostava de animais. Ele era um pau para toda obra, tá? Quase veterinário. Mas era uma figura assim, tida como um professor bravo, mas é bravo só, mas de grande alma, foi uma grande alma. Uhum. Legal. A Ana Paula Cruz Holística, dizendo que Zizinho é primo do tio Jeú, do tio dela, Jeú, de Souza, o Jeú de Souza. Sim. Acho que era Casa Jeú, né? Família Cruz, do seu Chico e Dona Rita, que manda um beijo para você, Zizinho. Obrigado. Eles tiveram uma perda na família recentemente, né? Muito triste.
Temos 2 Pitágoras. Zizinho, eu estou com um problema no telefone aqui. É o seguinte, quem eram os seus amigos da época? Quem eram as pessoas que mais marcaram aí, né? Olha, sua vida, a história de Ubatuba? olha assim, você vai, como é que chama? A vida da gente é sempre uma vida construída naquele momento, né? Então, enquanto eu estava no primário, evidentemente que você não, essa amizade passa por jogos, por brincadeiras, etc, tal. Então, por exemplo, eu me lembro bem assim, e era muito assim, na época de primário, por exemplo, você tinha amizade com os meninos, tá? Menino tinha amizade com menino. Não era bem visto a amizade de menino com menina, né? Isso depois que a gente vai para a adolescência, aí não adianta dizer que não pode, porque a gente faz, né? Então, mas enquanto no primário a gente acaba tendo essa amizade com os colegas da gente, né? Então, eu me lembro do Laurici Buget, esse Peteca que morreu mais ou menos recentemente, também foi colega de escola meu. O Décio, que é irmão do Peteca, tá? Foram todas pessoas mais ou menos aqui. O Paulo Valderez, tá? Paulo Valderez eu tenho assim, me lembro muito bem por uma razão. Paulo Valderez era um dos alunos mais inteligentes, né? Da minha época de escola primária, tá? Desses primeiro, segundo e terceiro ano. Então, quando você terminava a cartilha, você ganhava um livro, e o Paulo Valderez e uma prima dele chamada Florips, fomos os 3 primeiros a ganhar o livro, que termina a cartilha e passava para o livro, né? Então, por isso que eu falei que o meu ensino foi um ensino bastante tradicional, né? Eu ainda tinha cartilha, coisa que hoje em dia não é mais utilizada ou é muito pouco utilizada, né? Já para responder a pergunta do Pitágoras, já quando você vai para o ginásio, já muda muito, tá? Porque aí essa questão de relacionamento de menino com menina já vai... você está na adolescência, então é natural que você... Não adianta dizer que não pode, porque a gente avança o sinal, né? Então, aí... eu e o Rui Teixeira Leite, isso marcou a nossa vida intensa. Desde o passado até hoje, nós somos como se fossem 2 irmãos, porque, na realidade, nós somos primos e com uma diferença de 3 meses de idade apenas. Além do que, o pai dele era meu padrinho, além de tio, era padrinho, né? Então, isso fez com que a gente tivesse uma relação muito estreita, e foi um grande amigo e é amigo até hoje. A gente se relaciona da melhor forma possível, né? E teve outros amigos, por exemplo, a família Cursino tinha o filho mais velho, que é o Zé Roberto Cursino, que é um professor, foi meu colega também, e gente que a gente participou, outras colegas como a Nancy Laranjeira, que mora em Ubatuba, Regina Freitas, que é dessa família Freitas Gil, também casada com o Ruiter, também foram nossos colegas. Uma outra prima minha, Dirude, que foi nosso primo, a Maria, que é prima da Dirude, que não é prima minha, tá? Então, foram inúmeros amigos que a gente teve junto, tá? Alguns amigos desapareceram de Ubatuba, mudaram-se, né? E então você acaba perdendo esse relacionamento. Depois, terminado o ginásio em Ubatuba, eu fui para São Paulo, tá? E lá fui fazer o colegial numa escola que na época chamava-se José Lins do Rego, tá? É o nome de um escritor nordestino, né? Mas hoje em dia a escola mudou de nome, ela chama Alfredo Bresser, tá? Então foi nessa escola que, coincidentemente, para minha grata satisfação, eu sempre fui muito ligado ao Dr. Chapin Tavares de Lima, né? E essa escola, no meu tempo, para mim chegar até ela, eu tinha que fazer uma volta enorme, porque
não tinha uma rua, eu morava na rua chamada Baltazar Carrasco, e era uma reta com a rua Sumidouro, onde é a escola. No meu tempo não tinha essa conexão entre a Baltazar Carrasco com a rua Sumidouro. Hoje em dia abriram uma quadra só, né? Era uma quadra que impedia. E essa rua veio se chamar Chopin Tavares de Lima, que morreu alguns anos atrás, então ganhou o nome dessa rua, uma pessoa que eu sempre gostei, que sempre tive um relacionamento estreito com ele e com a família dele. Tá? Lá em São Paulo eu fiz o colegial, nessa escola, naquela época, nos anos difíceis, nos anos de 68, naquela época da cassação, com um grupo de professores, como a escola era no bairro de Pinheiros, então alguns professores, aqueles professores da USP que não tinham, ainda não eram efetivos, que não eram titulares, eles trabalhavam na USP, mas davam aula também em escola do Estado, ali próximo da USP, né? Então, a escola chamada Vigílio de Carvalho Pinto, a escola Alfredo Bresser, no meu tempo não era Alfredo Bresser, Exarins do Rego, a escola Fernão Dias, a escola Maximiliano, que é na Vila Madalena, todas essas escolas recebiam professores da USP. Então, eu tive excelentes professores nessa escola onde eu estudei, tá? Me lembro muito da figura de uma professora de filosofia chamada Maria da Glória Macruz, tá? Da professora de português, língua portuguesa e literatura, Graciete de Paula Góes, todas excelentes pessoas, né? Grandes formadores, grandes mestres, e isso foi muito bom, porque ajudou muito a formação. Daí, eu já tinha uma certa afinidade pela questão história, tá? Um certo interesse, né? E eu queria aqui... Qual era a sua motivação da história, Zizinho? Então, exatamente. A minha motivação nasce em Ubatuba mesmo, tá? Não veio depois, não. Veio antes, veio aqui. Eu me lembro que durante o ano de 63, que houve o 4º centenário da Paz de Peruígue, houve um concurso naquela época patrocinado, era comum um concurso patrocinado pelo Rotary Club de Ubatuba, né? E eu participei desse concurso. A namorada ganhou em primeiro e eu ganhei em segundo. Fiquei feliz, né? A namorada era filha... Não era a Regina ainda, não? Não. A namorada era filha de um delegado de polícia. Tá? Caramba, você não tinha medo, não? Assim? Não cheguei lá. Morar com a filha do delegado é complicado. O homem era tranquilo. E daí... mas eu sempre tinha notas boas, tal. O professor meu era o professor Hércules, que já é falecido, tá? E eu sempre trocava uma ideia com ele, gostava, ele já percebeu também que eu tinha interesse por isso, né? Aí em São Paulo, nessa outra professora que eu estou fazendo referência para vocês, a professora de filosofia, Maria da Glória Macruz, fez muito assim, não que ela me fez cabeça, mas foi cada vez eu despertando maior interesse, eu decidi realmente, eu tinha, na realidade, eu ficava pensando para ser professor. Eu tinha um colega meu chamado Sidney, e ele ia fazer direito. Então, eu faço direito, eu faço história, mas aí eu decidi, acabei indo fazer o curso de história, que foi na época, mas você não tem a dimensão do seu conhecimento, né? Então, eu me lembro que eu fui, na época tinha 2 faculdades famosas, né? A faculdade de Direito, a faculdade da USP, né, de História, que sempre foi famosa, e uma outra que a sua mãe está aí, não é sua mãe? A dona Naná. Isso, também. Boa noite, dona Naná. Zizinho, ela falou que votou em você, votou e lembrou de você. Tá Deus bom. abençoe a vocês. Tá bom. Falou, olha Obrigado. o Zizinho aí, votei nele. Tá bom. Legal. Tá bom. Obrigado. Pitágoras. Pitágoras, você te amo também, meu filho. Boa Você noite. está mais gordinho. Por isso que eu não tinha reconhecido. Você está mais gordinho, mas está bonitão.
Ah, obrigado, Ana. Boa noite, Regina. Deus abençoe. Regina Gonçalves. Amém. Mas então eu não tinha dimensão. Eu não tinha dimensão assim se eu conseguia entrar, se eu não conseguia entrar, né? Porque havia. Aí eu me inscrevi para a USP e me inscrevi para a PUC, mas não era, na época não tinha PUC. Aliás, desculpe, a PUC tinha, mas a Faculdade de História e Geografia não pertenciam à PUC. Tinha duas faculdades que eram também pertenciam à Igreja Católica, na realidade, não bem a Igreja Católica, mas essas freiras que eram de Ubatuba, as Cônegas de Santo Agostinho, elas tinham em São Paulo duas faculdades, a Sede Sapiense e a outra, esqueci o nome agora, tá? E as duas eram famosas faculdades também, né? A PUC não tinha história. Aí, quando eu prestei, desse ano que eu prestei, eu passei tanto na USP quanto na PUC. E foi exatamente o ano em que esse curso da Sede Sapiense passou para a PUC. Tá? Então, na hora... Que ano que nós estamos, Vizinho? Que ano que nós estamos? Década de 70? Nós estamos na década de 70. Tá? E lá eu fiz o curso em 74? 73, 74, por aí. Tá? Eu preciso fazer uma. Sim. E daí eu sei que a gente acabou, eu passei com uma certa facilidade, me lembro que eu passei em terceiro lugar na PUC, tá? E passei em sétimo lugar na USP. Tá? Então, fui bem. Tá? Só que eu, embora tenha passado bem, sofri muito, tá? Inicialmente na USP, porque o curso era muito puxado, muito. Era muito acima dos meus conhecimentos, da minha bagagem cultural. Fala dos professores, assim. Quem eram os professores? Os professores eram todos famosos, né? Era o professor Sérgio Buarque de Holanda, que é o pai do Chico Buarque, tá? A professora, a esposa do Fernando Henrique Cardoso, como chama a dona? Dona Ruth Cardoso. Dona Ruth Cardoso. Tá? Tinha uma que era que era famoso, mas esse foi com a minha cara, e virou meu admirador e eu dele. Chama o Fernando Novaes, que até hoje tem um grande admiração por ele, e diversos professores assim, todos de primeira linha. E alguns, quando não eram professores, davam palestras, davam formação, por exemplo, Caio Prado Júnior, por exemplo, não fui aluno, né? Mas dava palestra para a gente. Havia uma complementação, porque eles já tinham sido caçados. Tá? Então, a universidade dava uns nó, né? Ela inventava lá numa escola particular uma palestra, mas era tudo da USP. Aí a escola particular tinha lá como é que chama, um anfiteatro, qualquer coisa do gênero, né? Então a palestra, para não ser na USP, porque eles não eram caçados, a palestra era lá numa escola particular e a gente acaba. Então a formação da gente, tem um tal de João Cruz Costa também, que era uma pessoa famosa na época, e o Fernando Henrique Cardoso, tá? Todos eles eram todo esse grupo de professores estavam lá. Lógico que também tinha uns lá que uns brega lá também no meio do caminho, né? como tudo meio, que eu até esqueci o nome, né? Me lembro de um tal Lineu Schutzer, nome assim, que houve até greve que ninguém queria ele como professor. Né? Mas então a formação foi assim, mas eu tive muita dificuldade por uma razão, né? Primeiro que eu estava explicando porque o curso era muito acima da minha bagagem cultural, minha não, de quase a maioria dos colegas. Tinha um caso ou outro, né, de gente que já bem formada e tal. Tinha também Vocês estão me ouvindo? Estão, né? Estão. Sumiu vocês daqui? Foram tudo para um canto. Não. Não, está tudo aqui. Está tudo aí, apareceu. Aqui. Tá bom. Mas em cada semestre
você tinha um curso com um professor convidado. Esse professor